Bem-vindos ao Café Execução 53, episódio 53. Eu trabalho, o sócio viaja, temporada 10, arquivo decide 4. A gente está falando aqui sobre sociedade. Ontem o sócio acreditava que ele trabalhava mais do que o outro. A gente aprofundou e você viu que tinham muito mais coisas do que isso. Se não viu o episódio de ontem, veja o episódio. E hoje a gente vai falar sobre isso. O sócio que viaja, ele trabalhando. E como a gente abriu essa série, né, falando sobre o meu sócio é o problema, isso vinha de uma imagem que o sócio A tinha do sócio B, preservando os nomes, porque a gente quer preservar a empresa, mas passar o conhecimento para você aqui. Então, na cabeça do A, ele estava trabalhando e o B estava viajando. Então, veio a frase: quando eu estou aqui resolvendo o problema, meu sócio está viajando. Ele falou isso para a gente. Se você estivesse no lugar dele, o que você faria? O que você faria se você estivesse no lugar dele? Ele fez aquilo o que milhares de empresários fazem. Assumiu a parte que acreditava que o outro não estava fazendo. Então, parecia responsabilidade, parecia comprometimento, parecia liderança. Mas essa foi justamente a decisão que começou a criar um problema ainda maior na empresa. Eu sou o André Souza, engenheiro de vendas, estrategista comercial, né, criador aqui do nosso Vendedor Vencedor, Execução Comercial na Prática, esse livro que a gente fez com muito carinho aqui para vocês. A gente fala sobre processo de vendas. E continuando o arquivo 4, meu sócio não me entende. Ontem a gente viu que o problema percebido era um e o problema raiz era outro, né? E a gente vai aprofundar nessa investigação. A solução escolhida pelo empresário, que ele entendia que era melhor antes de fazer o decide, era interessante porque ela segue uma regra importante: resolver o problema errado com muita eficiência. Né? Então não adianta você resolver o problema errado com muita eficiência, porque ele continua errado. Ele não resolveu o problema, ele resolveu o que aparecia, a pontinha do iceberg. Ele não resolveu o problema inteiro. A solução do empresário partiu do seguinte raciocínio: se ele não acompanha, eu acompanho. Se ele não resolve, eu resolvo. Se ele não cobra, eu cobro. Se ele não decide, eu vou decidir. E aí ele começou a assumir tudo, centralizar tudo com ele. E isso traz uma coisa muito perigosa, porque quando você ocupa todos os espaços vazios que tem na empresa, no começo até funciona, porque você consegue resolver alguns incêndios que tem. Mas só que você vai gerar uma dependência da equipe para você para tudo. Tudo que a equipe fazer, ela vai procurar por você, porque você resolve. Então, ela não vai querer resolver mais. E muitas vezes ela está tentando resolver, você vai lá e assume porque ela demorou e já está com raiva por causa do sócio, fala de maneira ruim e gera um mal-estar na equipe. Então, no início funciona, até parece que tinha resolvido o problema, mas quando vai passando o tempo, o funcionário tem dúvida, ele vai ter que responder. Cliente reclama, ele tem que entrar no processo para resolver. Precisa comprar, se é de um parafuso ao avião, ele que tem que aprovar a compra. Precisa negociar, ele também entrava na negociação com o cliente para poder entrar e com o fornecedor também. Então ele estava atuando em todos os pontos da empresa, ele estava chutando a bola e tentando cabecear para fazer o gol. A empresa começou a aprender uma nova regra que esse sócio A colocou. Na dúvida, chama o dono. E aí, com isso, ele começou a ter muito mais trabalho do que era a capacidade de execução dele. Ele, com muito trabalho e pouca capacidade de execução, sobrecarregou ele. Ele sobrecarregado, ele produzia menos. Por incrível que pareça, ele trabalhava mais e produzia menos. E isso acontece demais nas pequenas e médias empresas. Não sei se já aconteceu na sua empresa, se você tem um sócio, ou se você tem até um gerente que talvez não está fazendo o papel dele direito, você acredita que ele não vai conseguir e assume a responsabilidade, você está passando uma cultura errada para a empresa. Quando você entra na operação acreditando que está salvando a operação,
Na verdade, você está treinando a empresa a depender de você. Quanto mais você resolve, mais os funcionários vão te procurar, né? Porque ele resolve. Então, eu não vou aqui ficar me matando, tentando resolver algo que eu sei que o A, quando eu for perguntar para ele, vai e resolve para mim, me dá tudo pronto. Então, você vai diminuir a autonomia da equipe, ninguém vai querer se desenvolver, e aí você vai criar um ciclo perverso com você. O empresário vai olhar para tudo que conclui e vai ficar falando: ó, tá vendo? Se não fizer, ninguém faz. Ninguém faz como eu. Né? Você já ouviu isso? Ninguém faz como eu faço, ninguém veste a camisa da empresa. Então você já deve ter ouvido isso, talvez até falado isso. Só que talvez ninguém faça, justamente porque ele simplesmente vai lá e faz. E se ele faz, ele assume a responsabilidade. E a maioria das pessoas não gosta, né, de assumir responsabilidades. Quando você assume responsabilidade, você tem que prestar contas. E quando você presta contas, você fica desconfortável para você, né? Com ele assumindo tudo isso, ele aumentou o conflito. Imagina agora o efeito disso sobre a equipe toda, né? Quanto mais esse empresário assumia a responsabilidade, mais ele aumentava a própria carga, o próprio peso que ele estava carregando. E quanto mais peso, menos velocidade. Então, mais injustiça parecia na visão dele, porque a participação do sócio, na visão dele, estava menor. E aí começa uma contabilidade emocional, não uma contabilidade processual, né? Então, eu cheguei 7 horas, o B chegou 10 horas, o B saiu mais cedo, o B nunca fica, o B não vem no sábado que precisa, ele viaja, eu tenho que responder cliente, eu tenho que ver atraso, ele não responde. Mas havia uma pergunta que a gente ainda não tinha feito para esse empresário na investigação. Qual resultado cada sócio deveria entregar? Não quais tarefas deviam fazer, mas qual resultado cada sócio devia entregar. Ontem eu falei das tarefas, reveu o episódio de ontem. Agora eu estou falando de resultado. Qual era o resultado final? Na última linha, o que ele tinha que entregar? Sem essa resposta, você começa a medir contribuição pelo esforço percebido. E esforço não necessariamente traz resultado. Eu falo que movimento cansa, execução transforma, traz resultado. Porque o esforço você reconhece o esforço, mas você não comemora o esforço. Então você comemora o resultado. Então, no Fundamento Decide, atividade não é uma responsabilidade. Atividade é algo que tem que se fazer. Responsabilidade é crucial. Existe diferença entre atividade, responsabilidade e resultado. São completamente diferentes a coisa. Atividade é aquilo que vai ser feito, a tarefa. Responsabilidade é aquilo pelo qual você responde. E resultado é o que precisa acontecer, o resultado esperado daquela tarefa que você fez. Então, um sócio pode executar várias atividades e não produzir o resultado esperado dele. Vamos pensar que o resultado dele seja diminuir aí a inadimplência. E ele está vendo a parte da operação. Ele não vai trazer o resultado que ele quer. Por mais que ele esteja trabalhando, ele não vai trazer o resultado que está se esperando dele.